No Fantástico dessa semana, a Polícia Federal, então, não está mais prendendo quadrilha de 5, 8, está prendendo quadrilha de 100, 200, 300. Eu só quero saber aonde é que esse país vai parar. Aonde é que vai ter cadeia, se é que vai prender essa gangue que rouba o dinheiro do povo. E eu tenho dito que a corrupção nesse país, ela é maldita, ela é perversa, ela mata o povo brasileiro. Gestores corruptos são verdadeiros homicidas. São verdadeiros homicidas, porque eles matam em série. Eles matam em série. E isto é verdade. Porque quando chega no hospital não tem medicamento, não tem leito, não tem segurança, não tem nada. Então, essa corrupção é maldita e é perversa. E um dia eu espero ver ser debelada essa coisa que mata o nosso povo. Pois bem, presidente, a semana passada eu vim a essa tribuna para falar sobre o regime próprio de previdência social, que é uma preocupação enorme minha. E volto aqui hoje a essa tribuna para chamar a atenção do nosso ministro Garibaldi da Previdência Social e alertar os mais de 10 milhões de segurados que nós temos hoje, contribuindo para os regime próprio de previdência social no Brasil. Depois desse discurso, eu tive milhares e milhares de e-mails pedindo para me repetir este assunto. E é exatamente aqui estou para fazê-lo. Eu até determinei que esse sistema de regime próprio de previdência social é uma bomba. É uma bomba, senador Álvaro, que, na minha concepção, salvo o melhor juízo, ela tem data para explodir. E eu chego a imaginar que de 5 a médio e longo prazo, de 5 a 10 anos, ela vai explodir nesse país. Porque o sistema foi criado em 1998. Pois bem, então, eu vou fazer um breve relato sobre o sistema do RPPS. O governo federal, abonado pelo Congresso Nacional, para se livrar de uma profunda crise iminente, instalada na Previdência Social, fruto da má gestão e de outros fatores, regulamentou os chamados RPPS, através da Lei 9.717 de 98, Emenda Constitucional 20/2008, Emenda Constitucional 41 de 2003 e Emenda Constitucional 47 de 2005. Com esta regulamentação, estados, municípios, o Distrito Federal e a União puderam ter o seu RPPS, ou seja, o seu regime próprio de previdência social. Para tanto, basta que o ente federado crie uma empresa pública para administrar esse regime de previdência. Quem pode participar desse regime? Somente poderão participar desse regime os servidores públicos titulares de cargo efetivo, investido mediante concurso público. Atualmente existe aproximadamente 2.300 RPPS, entes federados, como seu regime próprio. E com uma disponibilidade financeira superior a 120 bilhões de reais. Esta foi a última informação que eu obtive. Números de contribuintes ou de segurados da União, 2.088.000, dos estados e municípios, quase 8 milhões de contribuintes, 7.852. Pois bem, aqui soma mais de 10 milhões de contribuintes. Quanto à União, eu não me preocupo, não, porque a União tem caixa. Me preocupa os estados e municípios. Até mesmo o Distrito Federal também me preocupa. Das contribuições, a contribuição devida pelos segurados é de 11% sobre os seus proventos. Já a contribuição do ente federado não pode ser inferior a 11% e nem superior a 22%. Então, aqui começa o grande problema, porque antes do regime geral de previdência social, teria que recolher 22%.
Com advindo dessa lei de 98, os entes federados poderiam recolher, então, só 11. Então, quem não quer criar o seu regime? Esse é o primeiro ponto. Das contribuições, dos repasses das contribuições. Os entes federados recolhem dos servidores as suas contribuições devidas sobre a folha de pagamento e repassam o órgão gestor do seu RPPS imediatamente, bem como o ente federado deverá pagar sua contribuição patronal mensal de acordo com a lei vigente e fazer sua comprovação junto à Secretaria da da Previdência Social em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Veja só, eles têm que recolher, tem que pagar e tem que prestar conta com a Previdência Social. O Ministério da Previdência Social. Da taxa de administração, ou seja, cada RPPS tem uma taxa para a mantença de suas despesas operacionais. Ok. Para suprir as despesas operacionais é determinado um percentual de no máximo 2% sobre o total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, referente ao exercício anterior, conforme portaria do Ministério da Previdência Social, número 402 de 2008. Da fiscalização dos RPPS. A fiscalização, orientação, supervisão, acompanhamento e auditorias, direta e indireta, dos RPPS instituídos pelos entes federados, são de inteira responsabilidade do Ministério da Previdência Social, conforme determina o artigo 9º da Lei 9.717, de 2008. Da política de investimento destes fundos. Vamos lá. Os recursos disponíveis dos RPPS devem ser aplicados de acordo com a Resolução 3.922, de 2010, do Conselho Monetário Nacional, em atendimento ao artigo 6º, inciso 4º, da Lei 9.717, de 98, conforme abaixo. Podem aplicar até 100% em renda fixa em títulos públicos. Grau de risco dessa aplicação, baixíssimo. E eu faço aqui um comentário, senhor presidente. Eu não acredito que algum gestor do RPPS tem a responsabilidade e a competência para investir com segurança e rentabilidade esse fundo. Se tiver algum gestor, eu quero parabenizá-lo. B. Podem aplicar também renda variável, até 30% de todos esses recursos disponíveis. Grau de risco, alto e altíssimo. E aí vem as aplicações em fundos de ações, em bolsa de valores, em fundo de investimento multimercado, em fundo de investimento em participação e em fundo de investimento imobiliário. Aqui, senador Álvaro, a vaca começa, ou melhor, aqui a vaca vai para o brejo. Esse é um termo rocídico nosso lá do interior do Tocantins. Ou seja, estas aplicações em renda variável, o seu grau é risco alto e altíssimo. E esse dinheiro não pode nem deve correr riscos, uma vez que sua finalidade é assegurar os benefícios previdenciários aos seus contribuintes. Exemplos: aplicação em bancos falidos, sobre intervenção e liquidação pelo Banco Central do Brasil. Foi verificado e eu vou ler daqui a pouco. Milhões e milhões aplicados no Banco Santos, no Banco Cruzeiro do Sul, no Banco BVA, em corretora diferencial e tantos outros. Do parcelamento das dívidas dos entes federados com seus RPPS. Então, veja só, retém esse recurso, apropria esse recurso, usa esse recurso para outra finalidade e não paga o seu RPPS, o seu regime próprio de previdência social. Aí o governo, como sempre é muito bonzinho, baixou-se uma portaria
aonde diz o seguinte: os estados, município e Distrito Federal poderão parcelar em até 240 meses as dívidas com os RPPS acumulados até outubro de 2012, conforme portaria 21 de 2013 do Ministério da Previdência Social. Neste caso, já ocorreu um sério desequilíbrio financeiro no caixa destes RPPS. Uma vez que, se esse dinheiro estivesse no caixa, estaria aplicado no mercado financeiro, tendo a sua devida rentabilidade. Ou seja, aí já houve um desequilíbrio enorme do equilíbrio financeiro dos RPPS. O equilíbrio financeiro é a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações dos RPPS em caso de exercício financeiro. Por sua vez, o equilíbrio atuarial é a garantia de equivalência. Assim sendo, o equilíbrio ou desequilíbrio dos RPPS ocorre por meio da confrontação entre ativos garantidores e o total das provisões, das receitas, onde o resultado poderá ser superavitário ou deficitário. Dos riscos, presidente. É sabido que o regime geral de previdência social administrado pelo Ministério da Previdência Social vem ao longo dos anos contabilizando os déficits sucessivos. Imaginem se os gestores dos estados e municípios, que estão aí em situações calamitosas, irão ter a competência e a responsabilidade, salvo exceção, para administrar um regime próprio de previdência social com tamanha complexidade. Ainda mais, os estados e municípios que estão, em sua maioria quase absoluta, falidos, e seus gestores não podem ver dinheiro público. Eles têm problema com saúde, com segurança, com transporte, com educação, e de repente eles vêem no caixa do seu RPPS 4 bilhões, 5 bilhões. Isso é um risco. Exemplo, má gestão. Tem um acordo aqui do Tribunal de Pernambuco. Mas eu quero ler antes aqui o Estadão, o jornal Estadão, do dia 22 de março de 2010. Previdência de municípios corre risco de falência. E aí, então, vem a matéria. Dos 2.207 municípios que criaram regimes próprios de previdência para bancar as aposentadorias de seus servidores, 331 resolveram extinguir o serviço e repassá-lo ao Instituto Nacional de Seguro Social. 100% dos municípios correm risco de ver seus regimes falirem e mais 700 estão com pendências no Ministério da Previdência Social e poderão ter o repasse das transferências voluntárias do governo federal suspenso. Ou seja, em 2010, o Estadão já dizia que 331 já tinha pedido extinção, que 100 estava em estado de pedido de solicitação de extinção e 700 está pendentes. Hoje o número é muito superior e eu vou trazer no próximo discurso esses números mais atualizados. E aí, então, o Estadão continua. A deterioração financeira desses regimes tem pelo menos 3 explicações. Ele diz: desvio de recursos para fins eleitorais, má administração e dificuldade financeira do pequeno município para sustentar os elevados custos de gestão. Normalmente, os municípios que decidem criar uma estrutura para pagamento de aposentadorias estão preocupados apenas com alívio momentâneo nas contas públicas. Muitos prefeitos pensam apenas no curto prazo e não têm condições de arcar com o custo. Esse é um dos motivos para a extinção do regime, explicou o secretário da Previdência Social, senhor Helmut. Estadão disse isso aqui. Desvio de recursos para fins eleitorais. Está aqui, o Estadão deixou muito claro
que é um dos fatores. Apropriação indébita. Olha a apropriação indébita. Apropriação indébita, também já foi dito. Os seus prefeitos, alguns prefeitos e governadores, apropria esse dinheiro e não paga o seu RPPS. E agora, então, o governo, através da portaria 21 de 2012, deu a liberdade, então, de parcelar em até 240 meses. Então, o grau de risco hoje do sistema é iminente, não há dúvida nenhuma. O pagamento das contribuições, veja só, é sabido que só pode apropriar 2% de toda essa arrecadação para a sua mantença, para os seus custos operacionais. E tem um acordo do Tribunal de Contas aqui do Mato Grosso, de 2009, de julho de 2009, onde diz o seguinte, o tribunal diz o seguinte, que foi apropriado 4... Pois bem, a situação geral do sistema hoje. Conforme os dados do Ministério da Previdência Social, o número de RPPS instituído entre os estados e municípios supera os 2.000, né? Aí eu volto a repetir, 100.000 está em processo de extinção, 300 já foram extintos e 700 estão irregulares. Este fato acarreta não só a insegurança jurídica, como também insegurança financeira. A responsabilidade, agora é que é o mais interessante. Ou seja, a bomba estourou, não tem dinheiro no caixa, a fila está ali dos segurados para requerer a sua devida aposentadoria. De quem que é essa responsabilidade? Do governo federal? De quem que é? Eu digo agora, a responsabilidade é dos próprios entes federados, a responsabilidade é dos municípios e dos estados. Agora, se os estados estão quebrados, o que vai acontecer com estes segurados? Este sonho de longa data, o que eles vão fazer com esse sonho de longa data? Vão ter que continuar trabalhando, porque os estados não têm como pagar. Não tem como recorrer ao regime geral de previdência social, porque o regime geral de previdência social já cascou fora, já saiu fora, já deixou a batata quente na mão dos entes federados. Esta bomba é de inteira responsabilidade dos entes federados, conforme artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9.717/98. Estes entes estão literalmente doentes. Os estados e municípios estão falidos, quebrados, não tendo a mínima condição de arcar com os prejuízos decorrentes de administração anterior. Solução. Solução aqui, presidente, eu estou já tomando as providências, elaboração de um projeto de lei para regularizar isso aqui, principalmente nessa questão de desvio de dinheiro, essa parte de aplicação desses recursos. Isso é gravíssimo. 30% em renda variável, isso é gravíssimo. Esse não repasse, esse recolhimento, nós temos que corrigir esse recolhimento também. Outro detalhe importante que essa lei colocou, a 9.717, que os entes federados podem pagar 11% e não mais os 22%. Só aí há um desequilíbrio muito grande. Então, esse projeto corrige esses fatores. E também pretendo, senhor presidente, fazer audiências. Nós temos que buscar audiências. Eu preciso aprofundar mais esse tema, porque são 10 milhões hoje de segurados. E eu não sei ou melhor, eu hoje, se continuar assim, daqui 5, 10 anos, eu não tenho a dúvida nenhuma de que esse pessoal vão ficar literalmente na mão. E interessante que a dívida hoje dos estados e municípios chega a 40 bilhões de reais. E terminando, então, presidente, eu peço aos senhores segurados, encarecidamente, que fiscalize os seus regime próprio de previdência social. É um dever também seu, segurado. Faça isto antes da sua decepção. Obrigado, senhor presidente.